Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Dando continuidade ao nosso estudo sobre o Sermão do Monte, vamos estudar hoje o verso 6 do capítulo 5 de Mateus. Antes de entrar no estudo, não se esqueça de se inscrever no canal, de comentar aqui embaixo, deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo, isso ajuda muito o canal. Diz assim o verso 6: Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O que significa isso? O que Cristo está tentando dizer aqui? Lembrando, o Sermão do Monte, a intenção aqui de Cristo é mostrar ao seu discípulo primeiramente, e depois à multidão que o ouvia, como ter uma justiça que excede a justiça dos fariseus. Lembrando, a justiça dos fariseus era uma justiça externa, que se resumia em obedecer preceitos. Já a justiça divina é a justiça interna, que vem de dentro para fora. Ou seja, é um caráter, tem um caráter justo. Isso nós vamos ver aqui nesse sermão, nesse verso 6. Bem-aventurado aquele que tem fome e sede. A necessidade diária e básica do ser humano para a sobrevivência é alimento e água. Então, o que está dizendo aqui? Vocês precisam, basicamente, para sobreviver, é ter fome e sede. No grego, a palavra para fome e sede significa desejar ardentemente, desejar mais do que nunca, desejar com todas as forças. Desejar o quê? Ter fome e sede de quê? De justiça. A palavra aqui no grego para justiça é dikaisune, que quer dizer uma justiça que vem de Deus, uma justiça cujo autor ou a fonte é Deus, ou seja, uma justiça divina, ou seja, ter fome e sede do próprio Deus. O que está mostrando eles aqui que para um cristão sobreviver, a necessidade diária e básica de um cristão é ter fome e sede de Deus, do próprio Deus, porque Ele é justiça em pessoa, Ele é a própria justiça. Deus é santo, justo, Deus é amor, são atributos de Deus. Cristo está escrevendo aqui o seu próprio caráter. E aquele que nasceu de Cristo, que nasceu de Deus, por meio de Cristo, ele tem essa nova natureza, esse caráter, que é semelhante, que é moldado a partir do próprio Cristo. Porque esse é o plano de Deus, nos tornar cada vez mais semelhante a Cristo. E quando nascemos de Cristo, nós somos misericordiosos, somos mansos, somos humildes e temos fome e sede do próprio Deus. E como saciar essa fome e essa sede? Como matar essa fome e essa sede? De Deus, conhecendo o próprio Deus. E como eu conheço Deus? Por meio das Escrituras. A única forma de conhecer Deus verdadeiramente é por meio das Escrituras. Todo cristão ora e deseja, e pede, clama, jejua por isso. Deus me torna cada vez mais semelhante a Ti. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. E como ser cheio do Espírito Santo? É simples. Conhecendo mais Deus. Quando eu conheço Deus, eu passo a amar mais Deus. Eu passo a me aproximar mais de Deus. Eu passo a me tornar cada vez mais semelhante a Deus. Então, aquele que nasceu de novo, aquele que tem a característica, o caráter de Deus, ele tem fome e sede de Deus diariamente. Então, ele busca matar essa fome. Ele tem que se alimentar de Deus para se manter vivo. E como eu faço isso? Como me alimento de Deus? Por meio da Escritura. Por meio da oração, da devoção diária. Lendo as Escrituras, estudando a Escritura, lembrando, a Bíblia não foi escrita em português, ela foi escrita no Antigo Testamento em hebraico, algumas partes do Novo Testamento em aramaico, mas em principal mesmo em grego koiné, que era uma língua popular da época. É como o inglês hoje. Era uma língua universal, todo mundo falava o grego. Foi nessa língua que o Novo Testamento foi escrito. E como eu conheço Deus? Por meio das Escrituras. A única forma de conhecer Deus profundamente é por meio da Escritura. Deus se revelou por meio das suas Escrituras. Tudo que você precisa saber do plano de Deus, o que Ele fez no passado, o que Ele está fazendo, o que Ele irá fazer, está na sua palavra, na sua santa palavra. Cristo, Ele é a justiça em pessoa, Ele é o Filho de Deus, Ele é a exata expressão do ser de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Ninguém nunca viu Deus. Deus falou por meio dos profetas no passado, mas nos últimos dias Ele falou por meio de seu Filho. E Cristo, Ele satisfez a justiça de Deus. De que maneira Ele satisfez a justiça de Deus? Assumindo o nosso lugar. Todos pecaram, Romanos 3, 23, todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Adão pecou, Eva pecou, desobedecendo a Deus no jardim. E todos que nasceram de Adão, que são filhos de Adão, que somos nós, herdamos a natureza caída e pecaminosa de Adão. Então somos pecadores por natureza, porque já herdamos a natureza caída e pecaminosa, escrava do pecado, mas também cometemos pecado, também pecamos. E qual o salário do pecado?
O salário do pecado é a morte. E Deus, para não matar a humanidade todinha, para não matar todos os seres humanos, porque isso que ele tinha que fazer, porque Deus é justo, e se ele é justo, ele não pode passar desapercebido, ele não pode passar a mão na cabeça dos pecadores. Ele tem que punir o pecado. Se Deus é justo, ele tem que punir o pecado. Mas não tem como punir o pecado sem punir o pecador. Salmo 5, verso 5 diz que Deus odeia o pecado. Deus odeia todos que praticam a maldade. E nós somos maus por natureza, praticamos a maldade. Pecamos contra um Deus santo. Pecamos contra um Deus justo. Imagina agora, se um homem entra na sua casa, mata os seus filhos, mata a sua esposa ou seu marido, é pego em flagrante, é levado a julgamento, e o juiz diz: eu te perdoo porque eu sou um juiz bom. Esse juiz seria um juiz justo? Lógico que não. Se ele é justo, ele tem que punir aquele criminoso. Ele tem que dar àquele criminoso, aquele assassino, aquele pecador o que ele merece. O que ele merece? A punição máxima, a pena máxima. Deus é justo. Nós pecamos contra Deus, transgredimos seus mandamentos, cuspimos em seu rosto com nossos pecados todos os dias. Deus tinha que punir a humanidade, Deus tinha que punir o pecado. E para não te matar, o que ele fez? Ele pegou nossos pecados, ele pegou os seus pecados, os meus pecados, os nossos pecados, e colocou sobre um único homem. Sobre um único homem. O seu filho, o seu único filho. Ele não tinha outro filho. Sobre o seu filho ele colocou todo o pecado de toda a humanidade. E na cruz, Cristo satisfez a justiça de Deus. Deus derramou toda a sua ira sobre o seu filho, matando o seu único filho. Os meus pecados, os seus pecados, os nossos pecados mataram o Filho de Deus. Cristo foi o sacrifício perfeito, porque se eu morresse na cruz, eu estaria morrendo pelos meus próprios crimes, pelos meus próprios pecados. Não poderia morrer por alguém, por outra pessoa, porque eu sou culpado. Mas Cristo não tinha pecado algum. Cristo nunca conheceu o pecado. Ele é santo, ele é perfeito. Então Deus aceitou, e a prova que Deus aceitou o sacrifício de Cristo é que Deus o ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. E quando Cristo foi ressuscitado e foi assunto ao céu e se assentou à direita de Deus, está reinando hoje, porque ele vive, ele está vivo e viverá eternamente, nós também vivemos por meio da fé. Cristo fez a justiça de Deus, nos tornando ali pessoas justas, pessoas inocentes. Cristo nos inocentou da nossa culpa, da nossa transgressão, dos nossos crimes. Ele cumpriu Isaías 53, ele levou sobre si nossas dores e nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Deus estava reconciliando o mundo consigo mesmo por meio de Cristo na cruz. Deus nos livrou dele mesmo por meio de Cristo, satisfazendo toda a sua justiça. A justiça de Deus foi satisfeita, foi plenamente satisfeita. E com isso, porque o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é vida, Deus nos deu vida por meio de Cristo. Então nós que cremos em Deus por meio de Cristo, pela fé em Cristo, nós nascemos de Cristo, não mais do primeiro Adão que pecou, mas do segundo Adão que é Cristo, que não pecou ao ser tentado, que nunca pecou, que não conheceu o pecado. Nós que nascemos de Cristo temos essa natureza, temos esse caráter, que o plano de Deus é nos tornar cada vez mais semelhante a Cristo. E como eu me torno cada vez mais parecido com Cristo? Primeiramente conhecendo Cristo, porque eu não posso agradar e servir um Deus que eu mal conheço. Eu não sei o que Ele quer, o que Ele gosta, mas quando eu conheço Cristo, eu me torno apto a servi-lo. Eu me torno cada vez mais semelhante a Cristo. E como conhecer Cristo? Por meio das Escrituras, por meio da oração, do estudo bíblico. Os cristãos de hoje não estudam mais a Bíblia. Leem a Bíblia uma vez por semana, quando leem ainda. E servem a um Cristo que eles criaram na própria cabeça. Um Cristo que aceita eles do jeito que eles são. Um Cristo que me aceita do jeito que eu sou. Eu posso pecar, viver em pecado. Um Cristo, um Deus que não manda ninguém para o inferno, porque Deus é bom. Mas não é esse Cristo, não é esse Deus que as Escrituras revelam. Não é esse Deus que a Escritura mostra. A Escritura que mostra um Deus
que é justo e santo. Um Deus que pune com justiça. Um Deus que condena com justiça. Um Deus que salva com justiça. Então, ter fome e sede aqui não é ter fome e sede de uma justiça humana, de vingar a morte de um inocente que morreu. Não é essa justiça que está falando aqui. Mas é ter fome e sede do próprio Deus, das coisas que vêm de Deus, da justiça que vem de Deus. É sobre isso que está falando aqui. Amém?